TheForest.com. Pessoal, boa tarde aí, tá? Hoje, mais uma vez aqui, eu com um grande parceiro aqui, o Vila Monteiro, tá? Eu sempre falo para vocês, se inscreva no canal do grande patriota aqui, Vila Monteiro, não esqueçam disso. E não esqueçam de dar likes também, tá, pessoal? Não vai sair vermelhinha do bolso de ninguém, tá? A única vermelhinha que tem aqui é aquela camisa P que tá ali no sofá, só isso, tá? Aí, pessoal, mais uma vez agradeço a atenção de vocês, minha continência aqui do meu amigo Irmãos Alvira, continência aqui para todos vocês, obrigado aí pelo tempo que vocês vão dispor aí para nos ouvir. Minha cadeira hoje está fantástica, hoje, certo? E nessa sexta-feira, feriadão aqui em São Sebastião do Paraíso, certo? Pessoal, brincadeirinha que a gente sempre gosta de uma brincadeirinha no início aí, tá? As considerações iniciais aí do meu amigo Vira. A sonoplastia do meu companheiro que é legal. É o picolezeiro, o cachorro mordendo o picolezeiro, tudo junto. Ai, mas tá certo. Bom, eu quero começar dizendo para todos obrigado por estarem aqui, né? Por estar comparecendo na nossa gravação, né? Que é a gravação. E em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte. Eu quero agradecer especificamente ao Faria por ter me mandado um vídeo que eu fiquei muito satisfeito. Do Bolsonaro entregando uma camisa do Flamengo. O Bolsonaro já vestiu uma, quer dizer que ele já tinha uma na mala. Para o eu não sei se é presidente, fala na China, é imperador da China. Ou seja, agora o Flamengo recebeu alguns bilhões aí de reforço como torcida do Brasil, do mundo, né? Aliás, sempre se diz aí por aí fora que o Flamengo não é um time nacional, ele é um time internacional, né? Isso aí não sou eu que tô falando, não, isso aí sempre se disse, hein? Eu lembro muito bem na época que o Zico estava no Japão, que todo mundo no Japão era flamenguista. Agora os chineses também, nós estamos arrebentando. Valeu, gente. Um abraço. Vamos em frente. André, sabe por que o Bolsonaro deu um brusão lá pro imperador da China? Simples. Vermelho e preto. Vermelho e preto. A China não é um país comunista. Ele não ia dar uma bandeira verde, ele não ia dar uma bandeira azul e amarela, verde e amarela. Aí ele falou, não, já que nós estamos aqui na China, vamos dar uma do Flamengo, quebrar o galho aqui dos flamenguistas aqui, vamos dar uma do Flamengo aqui, né? Que o imperador aqui vai ficar, nossa senhora, vai ficar lisonjeado, né? Não, o Brasil está usando vermelho. Vamos em frente, Vila. Vamos em frente, chega de falar de time de futebol, vamos embora. Gente, para começar, a coisa não tá fácil não, viu? O povo aí tá brabo, o povo tá nervoso. Eu vi uma live agora, não tem que ver qual que é aquela live ali, mas era numa rádio. O cara baixando a porrada mesmo na live. Aí eu compartilhei no meu Facebook. Olha o que foi, tá desligado? Tá desligado. Compartilhei no meu Facebook, aí depois eu vou ver quem que é o cara e depois eu vou fazer uma live com aquilo que eles falaram lá, porque, poxa, os caras mandaram ver. Então vamos lá. Vamos lá. Olá, eu não sei como você está depois de ter acompanhado a votação no Supremo, mas a maior parte das pessoas está furiosa com a ministra Rosa Weber. Eu vi uma enquete feita pela Gazeta do Povo, de Curitiba, está dando a favor da prisão quando tiver
confirmada a sentença de primeira instância, em segunda instância, 93-7. Né? Ninguém mais aguenta a impunidade. Bom, mas vamos começar o comentário de hoje, então. Então, gente, assim como está a votação no Supremo, já se calcula, né, a continuação do julgamento só dia 6 de novembro. Então, se calcula que vai dar 5-5 e fica no voto de Minerva, de Dias Toffoli. Eu não entendo, eu sei ler, eu não sou jurista, mas eu sei ler, eu sei o que está escrito na linha 57 do artigo 5º, né? Dê uma olhadinha na Constituição, né? E o que está escrito na linha 61 do artigo 5º. Né? Todo mundo sabe que Constituição não é uma coisa isolada, tem que ler o conjunto para interpretar. Na 57 diz que a pessoa não é considerada culpada até transitar em julgado. Tudo bem, não precisa mexer nisso aí. E no 61 diz que a pessoa pode ser presa, né, com a ordem judicial justificada. Né? Ou seja, o sujeito é um assassino em série. Né? Ele foi condenado. Recorreu, foi confirmado em segunda instância. Aí o advogado dele inventa embargos de alguma coisa. Né? Mas não se examina mais a prova do processo, nem os fatos, a partir da segunda instância. Não se examina. Então acabou a decisão se ele é culpado ou inocente. Agora tem a presunção da inocência, tem lá os embargos, que é para discutir firulas do processo, se foi observado isso ou aquilo, a ordem das audiências e tal, mas não quanto à prova. Né? Agora imagina só, um corrupto com força política, que pode alterar as provas, que pode intimidar a testemunha, fica solto, mesmo depois de condenado em segunda instância. Imagine um tarado agressor de mulheres. Né? Ele faz o recurso, os advogados adoram esses embargos, porque vão continuar recebendo. Né? E aí? Vai continuar agredindo mulheres? Um pedófilo vai continuar lá no computador dele em casa, mesmo depois de condenado, depois de ter recorrido e confirmada a sentença da primeira instância? Um contrabandista vai continuar contrabandeando? Um traficante vai continuar fornecendo drogas? É isso que a gente quer nesse país? Pois se passar isso, que não pode ser preso em segunda instância, nós vamos ser o único país do mundo democrático a ter uma aberração dessas, uma jabuticaba apodrecida dessas. Veja só para lembrar de um caso que foi citado pelo ministro Fux quando votou, aquele jornalista Pimenta Neves que matou num tiro pelas costas a namorada, confessou o crime. Só foi preso 11 anos depois. Que justiça é essa? Né? Alguém lembrou também, o ex-ministro Rezec lembrou que o mandante daqueles crimes de Unai em que mataram fiscais do trabalho, né, estão soltos até hoje, porque vão recorrendo. Né? Os advogados adoram. Quem tem dinheiro para pagar recurso vai pagando. Né? Será que é isso que a gente quer? Basta ler a Constituição. Não tem nada disso. Olha, eu sinto muito, ministra Rosa Weber, eu anotei aqui que a senhora disse, né, que presunção de inocência é uma garantia fundamental. Isso é teoria. Né? Na prática está lá, é preciso manter preso para o sujeito não continuar cometendo o crime dele, né? Enquanto espera os recursos transitarem em última instância. Está esperando mesmo, gente. É a prescrição da pena. Que maravilha. Né? Essa é a origem do crime no Brasil. As leis e a justiça deveriam agir para desencorajar o mal-intencionado, dissuadi-lo a cometer o crime. Né? Sinto muito eu estar me envolvendo nesse assunto. Né? O pessoal, principalmente estudante de primeiro ano de Direito, vai achar que eu já estou extrapolando. Né? Mas é a sensatez. Né? Não se chama isso direito consuetudinário? Pois é, vai de acordo com os costumes e como o poder emana do povo, vou lembrar, 93-7 a opinião pública sobre essa prisão de segunda instância. Né? Não se omite o recurso, não se omite o contraditório.
não se omite a presunção de inocência, o devido processo legal, né? Só se considera encerrado na questão da prova, então já pode executar a pena. Vamos ver o que vai dar, né? Imagina aí, corrupto solto, assaltante solto, é possível, né? É o descrédito da justiça apartada da aspiração nacional, que é o fim da impunidade, né? Não é a presunção da falta de culpa não impede a execução penal, né? Se foi garantido o recurso, como eu disse, e se provou a culpa, né? Os outros recursos só tratam de outras coisas e não das provas do crime. Eu fico repetindo isso, eu sei, né, que eu estou repetindo, mas é para ver se entra como se dizia quando eu era menino, né, na cachola de ministros que estão lá interpretando a Constituição. Bom, eu prometi ontem falar aqui desse pacote de Guedes, né? Sabe para que serve esse pacote? Para, depois de resolvida a reforma da Previdência, a segunda maior despesa do Estado brasileiro é a despesa administrativa, a folha de pessoal. Como eu tenho dito aqui, entrou computador, mas não diminuiu a folha, ao contrário, aumentou, um negócio que não faz o menor sentido, né? Cresceram até os prédios da esplanada dos ministérios em plena era digital, que deveria ser o contrário, né? E fervilham funcionários nos gabinetes do Poder Legislativo e no Poder Judiciário também, que não dá a celeridade compatível proporcionalmente, numa proporção direta ao número de pessoas designadas para cumprir as missões, né? É a lei de Parkinson toda embrulhada aqui no Brasil, nas jabuticabeiras brasileiras. Então, o que ele pretende? Nós sabemos que o Estado é pesado, o Estado é gordo e pesa no bolso do contribuinte. A gente trabalha para pagar impostos durante 5 dos 12 meses do ano, para sustentar o Estado, principalmente. Não sobra mais nada para prestação de serviço, para investimento que gere crescimento, emprego, etc. Então, o pacote de Paulo Guedes tem aí umas 3 propostas de emenda à Constituição para liberar o Estado a poder fazer cortes, que hoje está impedido de fazer. Fazer cortes para apertar o cinto do Estado, tirar a gordura, tirar o peso do Estado sobre os ombros do contribuinte brasileiro. Esse é o conjunto, né? Eu estou falando assim a tese, a teoria, o espírito dessa proposta, né? Essa é a intenção dessa proposta. Bom, o presidente está na China, né? Eu vi uma declaração da ministra da Agricultura, que voltou lá, mostrando que a China precisa de carne, muita carne, né? Vai ter 300 milhões de consumidores a mais de carne lá na China. Imaginem só, né? É a festa, o potencial para a atividade pecuária, né? Os criadores de bovinos, os criadores de suínos, principalmente, os avicultores, né? Os produtores aí de frango e os frigoríficos. É uma grande perspectiva para essa indústria brasileira. A criação o agroindustrial, né? O agroindustrial com grande futuro aqui no Brasil. Aí, falando de viagem, foi anunciado que China e Índia também ficam, chineses e indianos, dispensados de visto para vir para o Brasil conhecerem as belezas da natureza. Eles se juntam aos dispensados de visto do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália e do Japão, né? Agora, toda essa gente, né, talvez não os indianos e chineses, me perdoem, mas japoneses, canadenses, australianos e americanos têm exigências, né? Exigências que vão muito além das nossas exigências urbanas, né? De limpeza, de mau cheiro, de funcionamento, de orientação e de segurança, né? Então é bom que a gente prepare, pelo menos, o país, consiga preparar o país para isso, né? Bom, e o Eduardo Bolsonaro, como a gente sabe, enfim, assumiu a liderança do PSL na Câmara e desistiu
da Embaixada de Washington, né? Vai ser embaixador ao natural, né? O Forster, Nestor Forster, é um ministro de primeira classe, na carreira, né, o Carrière, ele já está pronto para ser embaixador. Ele tem 30 e tantos anos, quase 35 anos de carreira diplomática, é casado com uma diplomata, foi cônsul em Nova York, foi ministro conselheiro na embaixada, agora é encarregado de negócios, ou seja, é o embaixador interino, né? A decisão natural, né? E é bom lembrar que nessa crise aí da Amazônia, estão destruindo a Amazônia, etc. e tal, ele defendeu bem o Brasil lá nos Estados Unidos. E o Eduardo Bolsonaro está com 5 deputados agora do PSL pedindo que ele seja expulso do partido. A Joyce Hasselmann, o líder lá no Senado, o Major Olímpio, e mais 3 deputados aqui, o Coronel Tadeu, Júnior Bozella e Abu Ani. Eu estava vendo o voto desses 3 aí, dá mais um. Pira, honestamente, tá? Depois você pode até fazer um comentário. Quando o Alexandre Garcia terminar aí, honestamente, eu não estou entendendo a posição do Major Olímpio, tá? Honestamente, eu não estou entendendo, tá? Eu já passo agora aqui. Seguinte, desde que teve o cisma lá do Bolsonaro, quando ele falou o lance lá do Bivar, que nós sabemos muito bem por que é, havia ainda, talvez, da parte e essa briga era entre a Joyce e o Major Olímpio. A possibilidade de ser prefeito de São Paulo. Um dos dois. Ou talvez o Major Olímpio ser prefeito de São Paulo pelo PSL. Tá certo? Então, talvez esse aí seja um dos motivos que ele pendeu pro lado do Bivar. Vai saber. Agora, no geral, eu me admiro muito o Major Olímpio chegar nessa posição, porque quem vinha falando como é que é, de congraçamento, de que se o Rusga ia acabar, tal, assinar agora para o Eduardo ser expulso, você tá louco? Você acha que isso vai acontecer? Isso vai acontecer nunca, não tem nem motivo para acontecer isso aí. Qual é o motivo? Qual é a alegação? Vamos ver se tem. Esses 3 aí dá mais ou menos 230 mil votos, os 3 juntos, né? O Eduardo Bolsonaro teve 1.843.000 votos e no sistema proporcional certamente ajudou a eleger muita gente dentro do PSL, né? Isso sem falar do pai dele. E eu queria terminar falando de mais um mal desse petróleo venezuelano que nos agride nas praias do Nordeste. As pessoas que foram lá ajudar, né, desavisadas talvez. Eu, quando era menino, eu usava gasolina, mas talvez tenham usado muita gasolina. A gasolina hoje... Não, naquele tempo a gasolina tinha chumbo, tetraetila, né? Agora tem álcool. Mas, enfim, o Ministério da Saúde diz que usaram muita benzina, gasolina e querosene para tirar o petróleo que ficou grudado nos braços, embora estivessem usando luva, e isso está causando problemas de saúde para essas pessoas, né? Mais um mal que precisa ser bem identificado para a gente saber se foi intencional e quem foi. O fato é que jogaram muito petróleo dentro d'água. De Brasília, Alexandre Garcia. Então, Faria, o que eu penso a respeito disso aí é o seguinte, vamos começar, vamos devagar, né? Vamos conversar pela ministra Rosa Weber. Eu penso que a leitura que os ministros do Tribunal Federal fazem, aí como o próprio, deixou bem claro aí, né? O Alexandre Garcia deixou bem claro aí os artigos, etc., quem ouviu direitinho aí, que é uma leitura direta, dizendo que a pessoa que pode causar um dano, ou seja, aquele que pode causar um dano às investigações, ou que pode causar um dano à sociedade, deve ficar preso previamente. E a prisão de segunda instância é exatamente isso. Se pode muito bem você procurar a terceira instância a partir da segunda instância preso. Tá certo? Eu, na minha opinião, tinha que prender na primeira instância. Por que o pobre, aquele pobre ladrão ali, o descamisado, aquele que não tem dinheiro mesmo, por que ele já fica na primeira instância preso? E por que o bandido, ladrão... Então, a maioria dos países, a grande maioria dos países, não vou nem citar países aqui como Estados Unidos, eu estou falando de vários países do mundo, a prisão já é na primeira instância, o condenado já não sai nem do tribunal.
Ele entra no tribunal lá, ainda mais se é tribunal do júri, ele sai na hora. Aliás, o Brasil, sobre o tribunal do júri, né? Já falei isso aí aqui, vou falar de novo. Precisa de uma outra autoridade judicial que ratifique o tribunal do júri. Ou seja, se essa outra autoridade judicial, ou esse juiz acima do tribunal do júri, ele pode retificar. Isso é um absurdo, né? O tribunal do júri é o tribunal do povo, o tribunal do leigo. Se ele, por uma decisão unânime ou uma decisão de maioria, considerou condenado o réu, não tem o que se discutir mais. Nos Estados Unidos é assim, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Aí fala, nós não estamos lá. Mas acontece que isso aqui é uma questão de justiça. Eles têm uma justiça muito mais antiga. Talvez nós tenhamos engatinhando em relação à justiça deles. Tá? Por quê? Porque nós somos um país que tem menos tempo de vida. Né? E é normal a gente buscar, assim como o próprio ministro Moro falou que foi buscar na Itália boa parte da maneira dele combater essas máfias que nós temos aqui no Brasil, que a gente dá o nome de máfia, mas que é a corrupção. Porque máfia não é nada mais do que corrupção. Né? Imposta, no caso, ou pela força ou pelo poder econômico ou político. Então, as máfias que tem no Brasil são enormes, estão se defendendo nesse exato momento. Bastasse ler a Constituição de verdade, não ler como você quer ler a Constituição, que você ia ver que quem tem que ser preso, fica preso. Albeira, aproveitando o gancho que você deu aí, eu vou perguntar e gostaria que você respondesse para mim aí. Qual a visão que o Brasil vai ter se realmente for revogada a prisão em segunda instância? Qual a imagem que você acha que o Brasil vai mostrar para o exterior? Olha, pelo placar que está hoje, ele já está mostrando para o exterior. Aliás, no primeiro momento, eu estava achando que o problema estava sendo a opinião pública interna do Brasil. Já estou preocupado com a opinião pública internacional. Porque a própria OCDE e outros organismos internacionais, os próprios Estados Unidos, né, com a Justiça dos Estados Unidos, que tem interesse nas prisões de traficantes, etc., inclusive, e outros tipos de coisas que causam mazelas nos Estados Unidos, a própria comunidade europeia já está vendo, apesar do Brasil ter sido renovado, entre aspas, ter um presidente que não está compromissado com um projeto, né, escuso, né, que não quer desviar dinheiro, e ter um Congresso que foi relativamente modificado, né, relativamente renovado, ele viu que a justiça brasileira continua na mesma e dando vamos dizer assim, decisões de crítica tanto do exterior quanto do público brasileiro. O público brasileiro, eu sei, a nossa sociedade, de maneira geral, vai desacreditar na justiça. Principalmente na justiça de terceiro e quarto escalão. Porque a primeira e segundo, que são os tribunais de justiça federal e as TRF, têm feito o papel delas normalmente. Mas chega lá, embargo disso, embargo daquilo, embargo. Pô, quantos embargos o Lula teve? Entendeu? Incontáveis. Toda hora, De onde é que tá vindo todo esse dinheiro? Né? Que eu saiba, a CUT está vendendo a central dela, a PT, não sei se como é que estava o negócio da central dele, também acho que estava vendendo, mandaram um monte de gente embora. Você vê que as manifestações do PT agora não tem quase ninguém, você vê, porque não tem dinheiro para estar carregando o povo, não tem dinheirinho para dar para o povo, não estão dando a vermelhinha do povo, né? Para ir lá para poder participar, né? Para poder. O que você está fazendo aqui? Eu não sei, me deram R$50, mas eu estou aqui com uma bandeira aqui. Então eu acho, respondendo essa pergunta do Faria, eu acho que o problema vai ser o povo acreditar de novo na justiça, né? Vai ser difícil. Agora, com certeza, esse tempo que eles deram daqui até 5 de novembro tem a ver muito com
o que se espera, o que está acontecendo aqui no Brasil, né, o que pode acontecer aqui no Brasil, mas também tem a ver com o que pode acontecer na justiça internacional. Essa é a minha opinião. Ok? Então é isso que eu acho. Então, Bia, microfone. Peraí. Bia, então, porque a política, né, o governo brasileiro, ele tem que ter uma certa preocupação com o que os governos do exterior irão pensar a respeito do Brasil. Porque se isso daí passar, não houver mais prisão em segunda instância, o Brasil, na minha opinião, ele vai se enxergar como um país que não pune os seus bandidos, mesmo de colarinho branco. Ele vai ser, na minha maneira de ver, vai ser enxergado assim. Mas como ficou para o dia 5 de novembro, ficou para o mês que vem agora, né, Pira? Que isso aí eu acho uma sacanagem tremenda. Inclusive o depoimento da Rosa Weber aí, até o próprio Alexandre Garcia falou. Gente, estava tão extenso o discurso dela, tão extenso, que o Toque teve que chamar a atenção dela. Pô, não vai dar para terminar. Eu não sei lá o conchavo que eles fazem, né? Porque, ó, Bira, sem sacanagem, eu estava assistindo. Eu deitei no sofá para assistir no YouTube, na televisão. Eu dormi, acordei e a Rosa Weber estava falando aí. Eu sou um grande crítico desses votos desse Supremo Tribunal Federal, tá? Parece que eles dividem aquele texto dele lá em 222 pessoas, para as 222 pessoas escrever uma linha para ficar depois do negócio só para ele ler lá. É o que fica aparecendo. Por que ele não publica isso lá na parte interna digital lá e lê o resumo do voto dele? Pega a parte principal, não tem o tópico frasal, a ligação interna e depois a conclusão, faz isso, lê. Não, a gente não tá. Hoje ficar ouvindo redação de ministro do Supremo Tribunal Federal tá cada vez mais sacal, viu? Mas vamos ver aqui, ó. Você falou que o Brasil vai se transformar no quê? Aqui dizem que o Brasil vai se transformar numa república de bandidos. Vamos ver por quê? O jurista Modesto Carvalhosa utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o andamento do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da possibilidade de prisão após condenação por 2 instâncias do Judiciário. Carvalhosa aponta que, com a decisão que se desenha após o voto da ministra Rosa Weber, as condenações criminais servirão para libertar criminosos de todos os tipos. Carvalhosa resume: a decisão do STF será não apenas uma afronta à dignidade dos brasileiros, vítimas da corrupção e dos criminosos violentos, mas uma ameaça a toda a sociedade, que se verá nas mãos dos delinquentes, agora com direito de circular e agredir livremente no meio social. Ouça o texto do jurista Modesto Carvalhosa. O voto de Rosa Weber, declarando constitucional a prisão somente após esgotados todos os recursos até a última instância, voto esse que será acompanhado pelos demais garantistas do STF, revoga o Estado Democrático de Direito para instalar entre nós a República dos Bandidos. Rosa Weber confessa em seu voto que em nenhum país do mundo essa barbaridade é admitida. Serão soltos imediatamente 4.950 corruptos e criminosos comuns de alto coturno, dentre os quais Sérgio Cabral, condenado a 180 anos de prisão. Também Eduardo Cunha e uma centena de outros dos maiores assaltantes dos cofres públicos. E a partir de agora, as sentenças condenatórias servirão não mais para prender os criminosos, mas para soltá-los. Desse modo, se um estuprador assassino estiver preso preventivamente para proteger a sociedade de suas taras, será solto já na audiência que o condenar a 30 anos de prisão. Eu tenho uma observação aí e escreve que eu acho que é isso que vai acontecer. Eles vão vir com aquele negócio de crimes que não são violentos. Crimes não violentos. Ou seja, eles consideram que, por exemplo,
um Sérgio Cabral roubar milhões que para mim isso aí tinha que ser crime hediondo, né? Eles consideram um crime que não é violento. Enquanto que o estuprador é crime violento. Então, escreve o que eu estou dizendo. Hein? No tal do alcance, que é o Toffoli que dá, né? O ministro Toffoli que dá. No caso do alcance, ou seja, para quem que fica ou não fica a segunda instância, eles vão sair com uma saída dessa. Eles vão deixar a prisão de segunda instância apenas para os crimes violentos ou para aqueles que são extremamente necessários para a investigação. Eu acho que nem esse extremamente necessário para a investigação vai ficar. Alguma coisa desse tipo assim. Aquele cara que não pode ser solto, por exemplo. Ele matou um familiar e disse que ia matar todo mundo. Está todo mundo ameaçado de morte. Esse não vai ser solto em segunda instância. O cara estuprador. Aquele que representa um risco físico para a sociedade. O resto não representa risco não, viu? O Lula solto, o Cabral solto, não representa risco. Né? Só tirar o passaporte dele. Paraguai tá aí, Uruguai tá aí. Muitas já foram as fugas. Então, olha, e a justiça está devendo tanto para a população que é capaz de eles nem sair do país, ficar aqui, caducar os crimes dele e ficar por isso mesmo. Agora vamos ver até quando que isso vai, né? Aí nós temos um problema sério. Porque esses políticos aí que roubaram de colarinho branco, nós temos que pensar o seguinte, pelo menos eu penso assim. Tudo bem, não apontou arma para ninguém para roubar, essa coisa toda. Roubou debaixo dos panos. Mas esse dinheiro que nós estamos falando de trilhões de reais, você não acha, Bira, que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que quantas pessoas não morreram sem a arma apontada na cabeça, devido a atendimento médico, devido a remédio, devido a tudo isso? Então, para mim, eu considero esses crimes de colarinho branco muito mais forte do que aquele ladrão de galinha. Foi isso que eu disse. Para mim, crime de colarinho branco tinha que ser hediondo. Porque no caso do estuprador, do ladrão, ele atinge uma pessoa. Não estou falando que isso aí é bom. Eu estou dizendo do nível do crime, né? Agora, no caso de um colarinho branco que tira uma merenda de escola de criança, no caso de um colarinho branco que tira remédio de um hospital, que dá remédio vencido para as pessoas, esse é o crime mais hediondo que pode existir. Uma pessoa que foi colocada ali de confiança da população para poder roubar e ainda para matar a própria população. Que são nossos empregados, né, Bira? Teoricamente trabalham para nós, né? Teoricamente trabalham para nós. Teoricamente, né? Só teoricamente. A sentença condenatória revoga automaticamente a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar que protegia as vítimas e a população. Insista-se, a sentença que condena o Facínora a 30 anos de prisão fechada servirá doravante para libertá-lo. Sairá solto do fórum para continuar estuprando a torto e a direito. Esse é o regime penal que os garantistas do STF vão instalar no país. Ao protegerem os corruptos e os criminosos de alto coturno, o nosso pretório excelso não tem outra maneira senão liberar todos os criminosos que já foram ou venham a ser condenados. Instala-se no país a plena liberdade dos atuais e futuros criminosos. A decisão do STF será não apenas uma afronta à dignidade dos brasileiros, vítimas da corrupção e dos criminosos violentos, mas uma ameaça a toda a sociedade que se verá nas mãos dos delinquentes, agora com direito de circular e agredir livremente no meio social. Antes do voto da ministra Rosa Weber, o jurista Modesto Carvalhosa tinha expressado esperança de que o Supremo Tribunal Federal tomasse uma decisão em favor da cidadania. Meus amigos, nesta tarde reacendeu-se a esperança do povo brasileiro que não mais será dominada pelos bandidos, como havia sido arquitetado pelos garantistas do Supremo Tribunal Federal. O brilhante voto do ministro Barroso, antecedido pelos votos consistentes
do ministro Fachin e Alexandre de Moraes nos dão a esperança de que os garantistas do Supremo Tribunal Federal não vão nos impor a República dos Bandidos como haviam projetado e que esperavam que isto ocorresse facilmente naquela casa. Amanhã continuaremos atentos aos votos que serão dados pelos demais ministros. Até amanhã. Um grande abraço. Modesto Carvalhosa tinha alertado sobre a vontade popular. Ouça. A liberdade individual não pode ser irrestrita a ponto de comprometer a própria finalidade do regime penal universalmente consagrado, que é a de proteger a sociedade das condutas danosas à convivência humana. E no Brasil, quem clama pela liberdade é o povo, vítima da violência, do desamparo e do abandono, permanentemente sujeito aos políticos corruptos, às organizações criminosas, às quadrilhas e aos criminosos violentos, o que nos tem levado, ao mesmo tempo, à indignação e ao toque de recolher espontâneo todas as noites. Se o STF admitir a prisão só após o trânsito em julgado, a liberdade dos cidadãos decentes estará oficialmente substituída pela liberdade dos bandidos. Não vamos aceitar essa inversão absoluta dos valores fundamentais da vida em sociedade. Sobre o ângulo da efetividade do processo penal, eu trago aqui a colação uma belíssima passagem que explica isso. Quer dizer, por que nós não podemos iniciar uma execução depois do trânsito julgado, pelo tempo que leva uma decisão transitar em julgado? Se tem exemplos aqui que não resistem a essa afirmação. Como é que se poderia deixar aquela gente, isso aqui é aplicar esse adjetivo, solta até o trânsito julgado, crimes bárbaros contra o ser humano, contra a administração pública? E aqui o ministro Francisco Rezec, que era também chamado o senhor das ideias e das palavras, no habeas corpus 71.026, ele afirmava: há países onde se pode conviver sem consequências desastrosas, com a tese segundo a qual a pessoa não deveria ser presa senão depois do trânsito julgado da decisão condenatória. São países onde o trânsito julgado ocorre com rapidez, porque não conhecem nada, absolutamente nada, semelhante à nossa espantosa e extravagante prodigalidade recursal. Habeas corpus 71.026. Senhor presidente, ontem houve realmente um momento de perplexidade suscitado por um questionamento. Por que nós vamos mudar agora a jurisprudência? Qual vai ser o benefício? O direito vive para o homem, não o homem para o direito. Então não adianta dizer que não interessa a sociedade. Interessa a sociedade. Todos os poderes se exercem em nome do povo. Todos eles. É claro que nós vamos fazer pesquisa de opinião pública para julgar uma causa entre A e B. Mas se tiver em jogo uma razão pública ou um valor moral, nós temos de ouvir a sociedade. A sociedade, nós somos homens tirados da sociedade. Nós nos submetemos a um processo democrático de sabatina no Congresso Nacional. Então veja, presidente, assim, essa indagação, hoje publicou-se em fevereiro de 2009, havia essa jurisprudência que só se iniciava a execução quando transitado em julgado a decisão e não cabia mais recurso. Em 2009. 2016 veio a Corte e mudou o entendimento sob o fundamento de que ocorrera um overruling, uma modificação prospectiva em razão de um novo sentimento constitucional dos destinatários do direito. Quem são os destinatários do direito? A sociedade, é claro. Nós não fazemos lei para ficarmos aqui aplicando sem verificarmos como é que ela produz as suas externalidades. O direito, ele na verdade, o direito, ele conforma o comportamento humano.
A pessoa tem que saber o que pode fazer, o que não pode fazer. E é o direito que assim dispõe. Então, em 2016, foi reafirmada essa jurisprudência. Em 2018, confirmou-se mais uma vez essa jurisprudência. Qual é o benefício de mudar essa jurisprudência agora? Vai atender o quê? Essa viragem jurisprudencial. E ontem, eu, efetivamente, como é do meu feitio, suscitei uma questão preliminar que foi rejeitada sem a manifestação do plenário, mas que posteriormente o ministro Alexandre Moraes também me deu a honra de alguma maneira, afirmar que havia uma sombra de juridicidade nessa questão. Por quê? Porque, senhor presidente, se nós estamos dispostos, e nós estamos, nós aqui julgamos todos os recursos, fixamos teses. Se nós estamos dispostos a criar os precedentes, porque precedente evita erro judiciário, precedente favorece a autocomposição, que é a melhor forma de conciliação entre as pessoas e otimiza o relacionamento social. Precedente confere previsibilidade. Se nós queremos criar a nova cultura do precedente, nós temos que introjetar todas as ideias que norteiam os precedentes judiciais. E a mudança de precedente, ela não pode se fazer assim, sem uma motivação profunda. Nós estamos aqui desde 2016 dizendo essa regra salutar, ela evita a impunidade. E agora nós vamos mudar por quê? Qual a razão de se modificar essa jurisprudência? Então aqui, senhor presidente, eu trago uma série de manifestações de cortes superiores, de doutrinadores, Frederick Schauer, trago aqui Michael Gerhardt, trago aqui professores de Harvard, que têm o veso, têm o hábito de tratar com o precedente. Aqui o ministro Alexandre até citou, é verdade, que no início da House of Lords não se podia modificar o precedente. Mas eu fiz uma pesquisa, ministro Alexandre, vocês têm razão, o professor Harris Cross, na obra sobre Precedent in English Law, ele afirma que somente essa superação de não poder mudar os precedentes ocorreu de forma inequívoca apenas em 8 casos. Apenas em 8 casos. A mesma coisa ocorre nos Estados Unidos. E quando nada, vamos ficar no Brasil. Nós temos uma ordenação processual nova que afirma a jurisprudência tem de ser coerente, íntegra e estável. Isso é uma norma improcedendo, que se aplica a juízes e tribunais. Se a jurisprudência tem que ser íntegra, coerente e estável, surge novamente a pergunta: por que nós vamos mudar? Mas por que nós vamos mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Barroso falou tudo, né? Barroso falou tudo. Por que mudar agora? Por causa do crime de colarinho branco? Por que mudar agora? Não tem motivo para mudar agora. Né? Mas será que tem... Será não, né? Tenho certeza que tem muita gente com rabo preso aí que quer mudar essa jurisprudência aí. Agora, nós iremos ficar mal tanto com a população brasileira quanto no exterior, se caso isso aconteça, porque ficou para o dia 5 de novembro, né? E espero que dia 5 não é possível, que dia 5 de novembro não termine essa palhaçada aí, né? Então vamos ficar atentos, infelizmente, né, Beto? Nós temos que aguardar até dia 5 de novembro, não tem outro remédio. Tá contigo aí, Beto? A bem da verdade mesmo, né? A bem da verdade é fato, não tem por que mudar. Chegou-se à conclusão, dado o tamanho, o tempo que se demora para ir para chegar no transitado julgado,
no caso principalmente dos colarinhos brancos, que tem dinheiro para recorrer. Vamos supor que eu esteja errado, que tenha uma pessoa lá, consiga, pela justiça gratuita, chegar até a segunda instância. Mas eu garanto que ele ainda vai estar preso. 99% deles vão estar presos. Vão estar engaiolados. Não, estou falando ainda agora, né? Ainda nesse momento. Por quê? Porque eles não têm pressão, não tem pressão política, eles não têm conhecimento. É como falou eu agora esqueci o nome dele que a gente colocou ontem. Eu esqueci o nome do YouTube. Ele falou assim: parece que a terceira e a quarta instância são instâncias políticas, elas não são instâncias judicionais, sabe? Juízo, sabe? Porque chega eu chamo do limiar do conhecimento. Ele chega ali no limiar, é como se, por exemplo, o professor lá da escola, lá de baixo, ele está na cartilha, certo? Aí chega lá no pesquisador da universidade, aí ele está tentando provar uma tese. Só que eu nunca vi um pesquisador de universidade provar a tese e depois desprovar ela, você tá entendendo? Você já viu alguém provar uma tese e contra a própria tese depois que ele provou? Já que ele já transformou no caso aí em súmula vinculante, os pedidos, as ADCs que chegaram para ele, era simplesmente assim: conforme súmula vinculante tal, negado. Conforme súmula vinculante tal, negado. Porque isso era só um step para chegar ao Congresso Nacional e fazer a PEC, né, para poder modificar a Constituição. Esse pedido de segunda instância era um step, naquele momento, para poder rodar até chegar na próxima Constituinte, ou na borracheira da estrada ali, que seria uma PEC, e fazer o remendo na Constituição. O remendo não saiu da Constituição, e agora você está andando para trás. Não faz o menor sentido. Vamos supor que tivesse algum prejuízo. Cadê o prejuízo? Para a sociedade não teve prejuízo nenhum. Então, quer dizer, só pelo interesse próprio de alguns. Essa que é a verdade. Ele falou aí, só pelo interesse próprio de alguns. Não se pode fazer direito para uma pessoa, tem que se fazer direito para todas as pessoas. Né? Kant falava assim, Kant falava, que é um filósofo muito famoso, falava: erege uma lei para ti e para todos e cumpra. Erege uma lei para ti e para todos e cumpra. Certo? Kant falava isso. Então, quer dizer, a lei, agora eu pego a lei aqui, eu vou pegar a lei, agora eu vou pegar e vou torcer a lei do jeito que eu quero, para a lei encaixar onde eu quero. Não pode, a lei tem que ser firme, tem que ser consistente, né? Mas não. E aí a maioria do povo brasileiro que não gosta, não se interessa pelo assunto, fala assim: que besteira esse cara discutindo isso aí, esse cara não tá nem aí para ele. Claro que eles estão aí sim para nós, porque apesar do que disse o ministro Gilmar Mendes, a justiça é do povo sim, para o povo e pelo povo. É assim que funciona a democracia. Ou é qualquer coisa que não seja democracia. Vamos em frente? O presidente Jair Bolsonaro comentou a notícia de que o ex-publicitário Marcos Valério contou histórias sobre o assassinato do prefeito Celso Daniel, revelando detalhes sobre a chantagem que teria sido feita ao ex-presidente Lula. Bolsonaro usou as redes sociais para comentar, dizendo: Marcos Valério alega que o corrupto presidiário Lula é um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. Surpreso? Não. O depoimento de Marcos Valério ao Ministério Público de São Paulo foi relatado pela revista Veja. Segundo a revista, o operador do mensalão declarou que Lula e outros petistas graduados foram chantageados por um empresário de Santo André que ameaçava implicá-los na morte de Celso Daniel. Mas disse ter ouvido desse empresário que o ex-presidente foi o mandante do assassinato. Segundo o depoimento de Marcos Valério, Gilberto Carvalho, que era chefe de gabinete do ex-presidente Lula, lhe contou que Lula estaria sendo chantageado pelo empresário Ronan Maria Pinto, que ameaçava relatar que Lula era o mandante do assassinato do Celso Daniel. O depoimento parece confirmar as versões que circulam há anos de que o amigo de Lula, o pecuarista Bonlai, tomou um empréstimo fraudulento no Banco Chaim para repassar o dinheiro ao chantagista. O empréstimo fraudulento já foi confirmado em processo penal, mas a intenção do empréstimo ainda não foi comprovada.
Durante a CPI da Petrobras, a então deputada Mara Gabrilli relatou o esquema que agora é confirmado por Marcos Valério. Relembre. Deputada Mara Gabrilli. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor Carlos Eduardo Chaim, eu queria muito saber se o senhor tem consciência que em todas as operações espúrias e ilegais do Grupo Chaim, eu gostaria que o senhor olhasse para mim. Algumas foram só para beneficiar outras pessoas e enriquecer pessoas. Mas o senhor tem consciência, o senhor sabia que outras foram feitas de tal forma para calar a boca de chantagista barato. Barato mais ou menos, né? Porque a começar com 6 milhões não é nada barato. Chantagem feita a Lula, o ex-presidente Lula, Gilberto Carvalho e José Dirceu, por conta do assassinato do Celso Daniel. O senhor sabia que o Grupo Chaim faz a ligação de todo o esquema de corrupção e assassinato do prefeito de Santo André com o Petrolão? O senhor tem consciência disso? O senhor tem consciência dos danos que isso trouxe à população de Santo André, a um crime que até hoje não foi investigado da forma que deveria, não foi esclarecido, e vocês participam dessa sujeira, pagando o chantagista, que é dono hoje, por conta desse recurso que a Chaim, através do amigo do Lula, o Bunlai, deu ao Ronan Maria Pinto, que é quem chantageava, porque ele participava da quadrilha que extorquia empresários em Santo André e que resultou no assassinato brutal do prefeito de Santo André. E isso, o cala-boca do chantagista, para não colocar o ex-presidente Lula... Eu tenho uma palavra, o senhor me dá licença? Questão de ordem, senhor presidente. Com todo respeito à deputada. Não há fala do depoente, preservar a palavra do depoente. Não há questão de ordem. Eu queria saber, senhor Carlos Eduardo Chaim, eu queria saber qual é a relação do senhor? Qual é a relação do senhor com esse... Eu não tenho movimentos do pescoço para baixo, mas ele tem medo de... Primeira secretária da mesa, deputada Mara Gabrilli. Nós vamos fazer também isso. Eu vou explicar melhor para o senhor. Deputada Mara, faça a pergunta do depoente. Até ele eu respondo. Tá. Acho que o senhor precisaria de um PowerPoint para ver a ligação. Eu vou explicar para o senhor a ligação. Tá? O prefeito de Santo André foi assassinado. O empresário Ronan Maria Pinto fazia parte da quadrilha que extorquia empresários e que culminou no assassinato do prefeito. Tendo informações sobre quem mandou matar o prefeito, começou a chantagear o ex-presidente Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu. Aí sabe que incomodou o ex-presidente Lula? Porque ele foi lá na Chaim, através do amigo dele, Bunlai, e pediu um empréstimozinho para calar a boca do Ronan. Com esse empréstimo, o primeiro de 6 milhões, ele comprou o Diário do Grande ABC, que é o jornal lá de Santo André. E segundo consta, mais 6 milhões vieram aí para ele terminar de pagar a dívida. O senhor não consegue enxergar a ligação? O senhor gostaria de um PowerPoint para explicar melhor? E assim, eu queria explicar, eu queria que o Carlos Eduardo olhasse para mim. Nós precisamos ter cautela para não ficar... Senhor presidente, segura por favor. Indevidamente. Deputada Mara, conclua. Bom, a contrapartida desse empréstimo irregular, o empréstimo de risco E, que foi dito que era empréstimo de risco B, mais uma mentira, tá? Resultou em 2, no mínimo, contratos bilionários para a Chaim. Esse foi o custo que o contribuinte pagou para calar a boca do chantagista Ronan Maria Pinto. Um de 1 bilhão e 200 milhões e outro de 4 bilhões. Esse foi o resultado. Foi isso que a Chaim pagou para calar a boca do chantagista, para não envolver o ex-presidente Lula no assassinato do Celso Daniel. Se ele não tivesse envolvimento nenhum, ele jamais teria pedido essa ajuda para a Chaim. Terminou o tempo, Vossa Excelência. Primeira oradora inscrita, concedo a palavra
a terceira secretária da mesa, deputada Mara Gabri. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor Bulay, o senhor pode até desligar seu microfone, porque eu não tenho nenhuma pergunta para o senhor. Até porque do tema que eu vou tratar eu também não tenho nenhuma dúvida. Eu imagino que o senhor, a sua família, a sua esposa Beatriz estejam todos devastados com o que está acontecendo. Eu posso dizer para o senhor que eu sei o que é ter uma família devastada. A minha família é de Santo André. O meu pai era concessionário em Santo André de empresas de ônibus. E na gestão de Celso Daniel foi criada uma quadrilha lá em Santo André que extorquia empresários. Essa quadrilha ela agia armada. Não era só um pedido de caixinha. Todo mês tinha o dia certo para a quadrilha ir lá. Essa quadrilha era formada por Ronan Maria Pinto, Klinger Luiz de Souza, que era secretário municipal. Tinha caneta na mão e fazia de contratos o que ele queria. E o terceiro era o Sérgio Sombra, aquele que estava junto com o prefeito Celso Daniel quando ele foi sequestrado. Por coincidência, o dia que o senhor foi preso, uma juíza em Santo André, depois de 13 anos, ela deu a sentença condenando essa quadrilha que extorquia a minha família por anos. Inclusive, uma das empresas que meu pai foi obrigado a entregar para o PT e para o Ronan Maria Pinto é a Expresso Nova Santo André. Existe um documento em que um empréstimo foi feito, saiu da Chaim, confirmado pelo senhor Salim Chaim. Passou pelo senhor e foi parar na mão de Ronan Maria Pinto. Mas eu queria, senhor Bulay, eu não tenho pergunta, eu deixo para perguntarem lá em Curitiba para o senhor. Eu só queria dividir aqui com o senhor quem é Ronan Maria Pinto. Quem é esse cara? Entendeu? Esse cara é dissimulado, esse cara é criminoso, esse cara é covarde. Para o senhor ter ideia, eu não tenho movimentos do pescoço para baixo, mas ele tem medo de mim. Porque outro dia encontrei com ele numa festa, ele abaixou embaixo da mesa e ficou de quatro, fingindo que estava procurando alguma coisa, até eu passar do lado dele. Ele é covarde. E sabe como é que ele usa o jornal que ele comprou com esses 6 milhões que foram emprestados, que está lá documentado pela Expresso Nova Santo André, que ele recebeu esse dinheiro? Ele faz o seguinte: ele pega o jornal dele, o Diário do Grande ABC, vai em políticos de todos os partidos, médicos, superintendentes de hospitais, pessoas comuns, e começa a detonar o povo no jornal dele. Aí depois ele chama e fala assim: paga que eu paro de criticar. E assim ele vai levando dinheiro, chantageando. Essa quadrilha que extorquia os empresários, extorquia empresários de transporte, como o meu pai, então roubava dinheiro de empresa de ônibus, que, como o deputado João Galberto falou, tirava dinheiro do pobre, entendeu? Acabou com a qualidade do transporte na cidade. E o que aconteceu em Santo André foi um pequeno laboratório. Foi lá que tudo começou, culminou no Mensalão, culminou no Petrolão. Estamos aqui na CPI do BNDES e sabe mais o que está por vir, né? Eu procurei o seu amigo Lula. Eu pessoalmente o procurei. Por isso, não dá para ele dizer para ninguém que ele não sabia. Porque eu nem sonhava em ser deputada. E eu o procurei porque eu fui mais de um dos brasileiros que acreditou nele. Eu achei que ele poderia resolver. Eu achei que ele poderia resolver as retaliações administrativas que aconteciam em Santo André. E acontecem até hoje. Acontecem lá. O seu Ronan Maria Pinto é um câncer na cidade. Ele estraga a cidade. Ele rouba da cidade inteira. Isso do prefeito
É parceiro do prefeito, rouba do prefeito. É parceiro do governador, rouba do governador. Faria, atingimos 1 hora de Então agora, acho que você faz... Eu vou fazer minhas considerações. Por que nós colocamos isso aqui agora? Porque tem tudo a ver com justiça. Tem tudo a ver com direito, né? Então, a gente vê que quando eles se mexem lá na justiça, nada acontece com aqueles que são preferidos deles, né? E parece-me que está chegando a essa hora de novo, né, Faria? O que você acha? Não, Bira, tanto é que eu comentei com você antes que talvez a gente tivesse que dividir as pautas que nós temos hoje em 2 vídeos, né? 2 lives, né? Você vai estar tranquilo aí por volta de 18h30? Agora o comentário que eu tenho que fazer, esse Chaim, que é o grande empresário do ABC lá, se ele chantageou, porque ele sabia que o Lula mandou eliminar o prefeito Celso. Eu acho que fica mais uma vez provado que Lula está devendo no cartório, mais uma vez, né? Esse Ronan Pinto aí, que é o que estava chantageando aí e tal, aliás, Chaim estava chantageando, o Ronan foi um elo de ligação aí. Eu acho que tem muita coisa debaixo do pano aí, Beira, que precisa... E quanto tempo faz que Celso morreu? Faz tempo, não. Acho que faz uns 7 anos, mais ou menos. Penso eu. Né? Celso Daniel, eu penso que já faz uns 7 anos aí que ele já faleceu. Faleceu não, foi morto, né? E outra, né, Bia? Tiraram os dentes de Celso Daniel, cortaram os dedos dele, entendeu? Eu acho que o cara, nem filme que nós assistimos aí, para a pessoa saber a verdade, o conhecimento que aquela pessoa tem, isso aí foi vida real, gente, isso aí foi vida real. Esse cara sofreu pra cacete, porque ele não estava mais concordando com o PT. Então, o PT, a vida não vale nada. A vida não vale nada. Essa foi o cheiro. Vira, como nós já passamos 1 hora... Deixa eu só falar uma coisinha. Esse é o Brasil do Celso Daniel. Esse é o Brasil da facada do Bolsonaro, que ninguém sabe, né? Esse é o Brasil de milhares de investigações de assassinatos, de quadrilhas ou de quadrilheiros que... É de uma máfia bem articulada, que se articula tanto entre a política, quanto entre tráfico de drogas, tráfico de influência, empresas de ônibus, e sempre no final das contas, quem paga a conta somos nós. Por isso eu digo, aqueles que não gostam de política, a política gosta de você, muito obrigado. Né? Foi em janeiro de 2002, tá? Então faz 17 anos. Eu falei 7, né? 17. Por isso que eu falei que fazia muito tempo. Né? Assassinato de Celso Daniel aos 50 anos de idade, quando ocupava o cargo de prefeito de Santo André, pela terceira vez foi sequestrado de noite, dia 18 de janeiro de 2002, quando saiu de uma churrascaria localizada na região dos Jardins, em São Paulo. Ou seja, ele não estava nem na casa dele, ele estava em São Paulo. Talvez ele estivesse evitando a rotina para não pegarem ele, mas seguiram ele até São Paulo. Bom, agora eu vou passar para o Faria fazer as nossas... Então, minhas considerações finais é o seguinte. Hoje a gente ainda vai estar bagunçando aí, viu, gente? Porque a gente tem que botar nossa indignação para fora. Outro dia teve um youtuber que estava na nossa live, no teu canal, falou assim, então para que serve o sub? Eu falei assim, eu fiquei olhando assim, eu não vou responder. Eu falei assim, não vou responder não. Para que nós servimos, entendeu? Se a gente não botar para fora, pelo menos não disser e não falar nas redes sociais da nossa indignação, então a gente tem que ficar quieto. Então nem adianta fazer nada. Agora, você quer dar uma de doido? Dê uma de doido. Pega uma arma e vai lá, você vai ser preso. Você tá entendendo? Vai ser... Por isso, é outra panaquice que eu ouvi na imprensa aí. O Bolsonaro chamou 142. Ele não falou isso, não. Ele falou que se tivesse manifestações
do curso daquela do Chile, ele está pronto, o Brasil realmente está pronto. Nós temos forças armadas, nós temos forças auxiliares em condições de combater esse tipo de... que é a preocupação mesmo do presidente, é o dia que a cobra estiver solta. Entendeu? E se isso acontecer e tiver balbúrdia, não se preocupe. Para isso existe, dentro do artigo 142, a manutenção da ordem interna do Brasil. Mas é claro, sempre que as forças auxiliares não conseguir conter, vai entrar as Forças Armadas. Isso não tem dúvida, está escrito. Agora, não pensem vocês que isso vai derrubar a STF. Eu vejo falar, que o STF tem que acabar. Não, peraí, gente. Peraí. O que tem que mudar são as regras de ser integrante do STF e não só da quantidade de tempo, como ser o tipo de integrante do STF e parar com indicação política para o STF. É isso que tem que fazer. O STF tem que ser um cargo de carreira, como é nas Forças Armadas, como é em quase tudo que existe aí, né? Tirando o STF, que é indicação política. Que não tem nada a ver indicação política. Não tem nada a ver, tá? Ou então vamos fazer eleição para o Supremo Tribunal Federal, né? A gente não faz eleição para... como é que chama esse... Tem várias coisas que a gente faz eleição. Até teve agora para presidente de bairro, por exemplo. Tem outra para titular de... Qualquer associação de... Não, eu ia falar desse de cuida das crianças, de assistente social. Assistente social. Não tem os assistentes social da vara das crianças, da juventude, etc e tal. A gente vai lá e vota. Fui votar esses dias. Por que eu voto no assistente social, né, da vara da infância e juventude, e eu não posso votar no Supremo Tribunal Federal? Aí sim, se tivesse dando errado, a culpa é nossa. Mas eu não votei para o Supremo Tribunal Federal. Você votou, Faria? Você acha que o cara do Supremo tem que ficar até 85 anos lá? O que é isso, gente? 85? Não, quanto que é? 75? 75? Eu não sei, eu sei que é muito tempo que o cara fica. Ele deveria ter mandato também, certo? Até porque a sociedade muda, né? Com o tempo. Então tudo isso teria que mudar. Agora, dizer que não tem que ter STF, não. Os três poderes deveriam ser equivalentes. O que está acontecendo aqui é que o STF não está sendo equivalente aos outros dois poderes. Essa que é a verdade. Brasil. O Toffoli completou 10 anos, dia 23 desse mês, 10 anos de presidente do Superior Tribunal Federal. Marco Aurélio está há 29 anos. E aí? Brincadeira, né, Beira? Brincadeira. Me diz aí qualquer um mandato político, qualquer um, que tem toda essa duração. Se é proibido até se reeleger 3 vezes presidente? Ô, Bira, você vai fazer suas considerações finais agora? Tá tranquilo? Pessoal, então eu vou fazer minhas considerações finais aqui. Tá? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês que dispuseram aí para nos ouvir aí, né? É uma live gravada, tá? Mas o Bira vai abaixar. Graças a Deus ele vai trabalhar hoje. Oh, meu Deus do céu, nem acredito. Entendeu? Pelo menos uma vez por dia, durante 5 minutos ele trabalha, certo? Lá vem o copo dele, pessoal, é uma brincadeira, tá? Mas agradeço aí a atenção de todos vocês, minha continência, meu amigo, irmãozão Bira aqui, continência aí para todos vocês, tá? E como nós terminamos de praxe a nossa live, né? Nossa união muito importante, continua sendo importante a cada dia que passa, tá? Vamos continuar assim, de coração para coração, acrescentando do Bira, um beijo no coração de todos vocês aí, tá? Com maior respeito, e daqui a pouco nós estamos de volta aí, só acertar o horário aqui. Valeu, gente. Valeu, Tchau. pessoal. Tchau, tchau.